aqui para mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Senhor Deus. Estivemos aqui ontem louvando e adorando ao Senhor, aprendendo um pouco mais de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra dEle. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, nesse dia, para engrandecer o nome do nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós. E nesse momento eu quero fazer uma pequena oração com você. Eu quero começar esse momento erguendo um clamor ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Jesus, que o Senhor tem nos abençoado, nos dado o dom da vida, da saúde, e tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar para adorar e agradecer o Teu nome. Ó Pai, nós pedimos que essa noite venha ser mais uma noite diferente na Tua presença, mais um dia em que o Senhor falará conosco através da Sua palavra, através das pessoas que o Senhor selecionou para estar aqui nesse lugar. Então, Senhor, vem sobre nós, ó Pai, com a Tua unção, com o Teu poder. Ó Pai, fala, toca em nós de uma forma diferente nesse momento e receba a nossa adoração, nosso louvor. Porque nós queremos, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, cada um em suas casas, Senhor, ó Pai, de onde nós estivermos, nós queremos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, só queremos Te adorar, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o começo e o fim, o princípio de todas as coisas, e aquele que virá. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos, louvado seja o nome desse Deus. Você também tem a oportunidade, através desse QR Code, de deixar os seus pedidos de oração, as suas decisões. Também tem a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor através desse QR Code que está aparecendo aí na tela. Então que nós possamos louvar e adorar esse Deus nesse momento, porque Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aleluia. Adore a Ele. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Então declarem: És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Somente Tu és, Senhor, digno da nossa adoração. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, Jesus, reina sobre a terra e céu, porque Ele és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, oh. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Somente para ti é o louvor e adoração nesse lugar. Somente dele, para ele são todas as coisas. Oh. Aleluia, o nosso Deus é um Deus eterno. Como nós acabamos de cantar, ele é o princípio e o fim. Ele é o que é. Ele está nesse momento com as mãos estendidas, eu creio, nos abençoando e cuidando de nós. Então que nós possamos declarar o quão grande é o nosso Deus, quão grande és tu, eterno Deus, nesse lugar. Aleluia. Entronizado és aqui, e não há nada que eu queira mais que a ti. Santo és, santo és. Os 24 já se prostram ante a ti. E a tua noiva está pronta hoje aqui. Vem reinar, vem reinar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. Quão grande és tu, eterno Deus, por me amar, sendo quem sou, se entregou por seu amor. Grato sou, sendo quem eu sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Entronizado és aqui, e não há nada que eu queira mais que a ti. Santo és, santo és. Os 24 já se prostram ante a ti.
noiva está pronta hoje aqui. Vem reinar, vem reinar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar, sendo quem sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Sendo quem eu sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Quão grande Ele é, declare. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar. Quão grande és tu, eterno Deus, morreu só por me amar, sendo quem sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Sendo quem eu sou, se entregou por seu amor. Grato sou. Entronizado és aqui. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Fique agora com o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém. Você se lembra de segurar a mão dele? Seu coração bateu mais forte quando disse: eu também te amo. Você sentia que nada mais importava. Nenhum problema era grande. Nada mais era rotina. Ele fez do mundo um lugar melhor. Você se lembra do quanto confiava nele? Aquela mão era a única coisa que você queria segurar. Claro que você se lembra. Você se lembra de tudo, nos mínimos detalhes. E não importa o quanto você tente, você não consegue esquecer todos aqueles lugares, músicas e memórias. A solidão te assombra. Você quer que parem de falar que tudo vai ficar bem. Gostaria de desaparecer e estar em qualquer outro lugar menos aqui. Mas nada ajuda. Até o tempo só faz a dor piorar. Agora seu coração está quebrado e você ergueu seus muros para não precisar confiar em mais ninguém. Mas e se seu coração pudesse ser curado? E pudesse ter um amor ainda maior, sem precisar esperar por ele? Pode ser difícil acreditar, mas existe alguém que te amou durante toda a sua vida. Alguém que te criou para amar e ser amada. E Ele espera que você venha até Ele e experimente esse amor. Ele é Deus, seu Criador. Ele sabe como curar seu coração e preencher esse vazio que você sente. Apenas o amor dele pode restaurar a sua confiança e esperança. Seu amor não te trará dor e decepções. E Ele fará do mundo um lugar mais gentil e brilhará através de você. Você não queria encontrar um amor que mudasse a sua vida? Hoje você tem essa chance.
Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a você que vem acompanhando essa live. Boa noite a você que está entrando agora. Sejam muito bem-vindos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Amém? Uma noite maravilhosa, uma noite linda, de muito louvor, muita adoração. Uma noite, apesar de que cada um se encontra na sua respectiva casa, mas estamos unidos em comunhão, louvando o nome daquele, do único, que é digno de todo louvor e toda adoração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero nesta noite que o Senhor possa falar no teu coração, como vem falando no meu, e que esta noite seja uma noite marcante na sua vida. Eu tenho uma grande oportunidade, uma noite como essa, ter o prazer de trazer a palavra de Deus para os irmãos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jean Daniel, eu sou do Haiti, eu sou pastor, e nos últimos anos eu fui missionário da Junta de Missões Mundiais no Haiti, aonde nós trabalhávamos com treinamento de líderes e desenvolvimento comunitário. Agora estamos de volta para o Brasil, a minha esposa e eu, onde ela está tratando da saúde, e estamos atualmente servindo na PIB de Itabirito. Uma grande honra, é um grande prazer estar com os irmãos aqui esta noite. Para quem não sabe, o Haiti é um pequeno país que se encontra no Caribe, no centro das Américas, e infelizmente é considerado como um dos países mais pobre do mundo. E nas Américas é o país mais pobre. E os irmãos podem imaginar o nível de pobreza que eu falo, é um nível de pobreza que faz com que muita gente sofre, muita gente acorda sem saber o que vai comer. Muita gente acaba perdendo a fé, perdendo a esperança por causa das adversidades. Mas essa noite, o meu objetivo não é de falar para os irmãos a respeito de problemas, adversidades, pelo contrário, eu trago uma palavra de esperança. O nosso objetivo para esta noite é justamente como ter a convicção, a certeza, como sentir, experimentar a bondade de Deus em meio a tantas adversidades. Eu falo da minha realidade do Haiti, mas todo mundo percebe que no mundo inteiro as adversidades vão crescendo, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Cada um certamente teria algum motivo de preocupação. Mas esta noite nós iremos refletir justamente sobre como confiar, como ter a esperança, como permanecer fiel, apesar de tudo aquilo que nós temos visto, tudo aquilo que vem acontecendo, tudo aquilo que nós estamos percebendo ao nosso redor. Como permanecer convicto de que o teu Deus, de que o meu Deus, de que o nosso Deus continua sendo bom, continua sendo fiel. E para fazermos essa reflexão, queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1, e nós iremos considerar os versos de número 8 até o número 14. Êxodo, capítulo 1, os versos 8 a 14. Antes mesmo de eu fazer a leitura, deixo lembrar para os irmãos que no Haiti nós temos duas línguas oficiais, que são francês e crioulo. Então, se porventura eu estiver falando a tua língua, o português, com algum sotaque diferente, eu peço consideração, porque eu não sou daqui. Então, espero que o Senhor vai estar nos ajudando aqui esta noite. Então vamos lá. Êxodo capítulo 1, os versos 8 a 14. A Bíblia diz o seguinte: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós
e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom, de Ramsés. Todavia, quando mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Amém? Ótimo. Esse livro, Êxodo, a palavra Êxodo, que tem como sentido saída, esse livro conta uma das histórias mais famosas da Bíblia. A história da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. Mas se a gente volta um pouco atrás para, de forma muito resumida, contemplar a situação daquele povo de Israel no Egito, a gente pode perceber que era uma situação de dificuldade intensa. O povo vivia uma situação de crueldade sem tamanha. O povo vivia uma situação de escravidão, uma situação totalmente desumana, uma situação de complexidade, de sofrimento. E o perigo desse momento é que, infelizmente, acabaram se acomodando. Enquanto isso, o povo do Egito, os líderes do Egito, planejando a destruição daquele povo. Aí a gente pode parar para pensar, mas espera aí, esse povo é um povo escolhido, esse povo é o povo de Deus, esse povo é um povo separado. Como que Deus pode permitir que esse povo passe por tantas adversidades? Esse tipo de questionamento é um questionamento ainda atual, é um questionamento que ainda as pessoas fazem. Dentro da realidade que eu falei para os irmãos, ainda as pessoas perguntam como que é possível o povo de Deus passa por tantas adversidades. E esse questionamento vai levantando outros questionamentos. Será que eu sou esquecido? Será que eu sou abandonado? Será que ele esqueceu de mim? Será que eu não tenho nenhuma importância nos olhos dele? E tudo mais. E a grande pergunta para a nossa reflexão desta noite é: como que você e eu, como que a igreja, como que nós que somos chamados, separados, como que podemos manter a nossa convicção de que, apesar de tudo isso, apesar da crueldade, apesar do momento de escravidão, apesar do momento de sofrimento, o nosso Deus continua sendo bom? Para refletirmos sobre isso, eu quero chamar a tua atenção primeiramente sobre um ponto muito importante. Meu querido, minha querida, nunca se esqueça da promessa de Deus. A primeira maneira de você permanecer convicta de que Ele continua sendo bom apesar de tudo que você vem passando, a única maneira de você permanecer esperançoso apesar de tudo que você tem percebido ao seu redor é lembrar-se da promessa de Deus na sua vida. Para que possamos permanecer em pé em meio a sofrimento, para que possamos permanecer, lutando, batalhando, olhando de forma diferente do mundo, sabendo que Ele está cuidando de nós, é quando, em primeiro lugar, nos lembrarmos da promessa de Deus em nossa vida. No capítulo 3, o verso 17 do Êxodo, a Bíblia vai dizer: Deus disse, olhem bem, Deus disse. A Bíblia não está falando de nenhum outro homem, de nenhuma outra pessoa, está falando de Deus. Deus disse: prometi
tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que quando Deus fala, a sua palavra é verdade. E no caso do povo de Israel, ele prometeu tirar aquele povo da escravidão. Ele prometeu tirar aquele povo daquela situação de adversidade intensa que aquele povo se encontrava. Essa palavra não é a palavra de um simples homem. Essa palavra não era uma promessa de uma pessoa com falha. Não, é a palavra divina, é a palavra de Deus vivo, é a verdade de Deus. Ele diz: eu prometi tirar vocês. Quando nos esquecemos da promessa de Deus, acabamos adquirindo outras promessas, promessas do mundo, promessas do dia a dia, promessas de pessoas que não podem, infelizmente, concretizar, que não podem, infelizmente, cumprir essas promessas. E acabamos nos decepcionando, nos frustrando, acabamos entrando em depressão, acabamos sofrendo outras consequências, porque simplesmente esquecemos da promessa de Deus em nossa vida. Meu querido, minha querida, essa noite eu não sei o que você tem passado, eu não faço ideia das suas dificuldades, da sua adversidade, do seu momento de adversidade, mas eu quero te lembrar que há uma promessa de Deus na sua vida. Há uma promessa, é preciso lembrar do primeiro amor, é preciso lembrar da promessa de Deus para a sua vida. E lembrando da promessa de Deus na sua vida, você vai lembrar de que o teu Deus nunca mente, ele não é homem para mentir, ele é Deus, o Deus vivo, que promete e que cumpre a sua palavra. A cada vez, vai vindo as perguntas, os questionamentos, o mundo vai te questionar. As adversidades vão fazer que você se questiona. Por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo dessa maneira? Por quê? Por quê? Por quê? Vai surgindo muitos porquês e, infelizmente, não vai ter uma resposta lógica, não vai ter uma resposta racional para contemplar, para agradar, para te dar uma resposta que alivia a sua dor. Você vai ter muitos porquês. Mas esta noite eu quero dizer o seguinte para você: confiando na promessa de Deus na sua vida, quando surgem esses questionamentos, esses porquês, essas dúvidas, repete para si mesmo: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Porque eu estou passando por isso? Porque o Senhor é bom, o seu amor dura sempre e a sua fidelidade não tem fim. A fidelidade de Deus para com sua vida não tem fim. O amor de Deus para a sua vida não tem fim. A bondade de Deus para a sua vida não tem fim. Se Ele permite que você passe neste momento que você está passando, precisamos passar esse momento em pé, confiando, esperançoso, porque temos a certeza de que o nosso Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. O amor de Deus para conosco é um amor incondicional. É um amor sem fim, é um amor que não espera nada em troca. Então, confiando neste amor, confiando na sua palavra, confiando na promessa que Ele tem em nossas vidas, nós não podemos desanimar, nós não podemos nos desesperar. Precisamos confiar, precisamos permanecer fiel, de pé, porque a promessa de Deus há de se cumprir em nossas vidas. Permanecer de pé em meio a tantas adversidades, confiar, experimentar a bondade em todas as adversidades, é também saber que o nosso Deus tem sempre um plano. Você precisa lembrar da promessa de Deus na sua vida. E também é preciso saber de que Deus tem sempre um plano.
As coisas não acontecem por acaso, as coisas não surgem assim. O Deus não fica espantoso. Oh, olha o que aconteceu. Não, as coisas não acontecem por acaso. Ele não foi pego desprevenido. Ele sempre tem um plano. E o plano de Deus é o melhor plano para com as nossas vidas. Nada acontece na vida do povo de Deus por acaso. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do seu controle. Enquanto aquele rei do Egito estava planejando uma destruição, enquanto aquele povo de Egito estava planejando maneiras, estratégias para destruir aquele povo, o planejamento de salvação daquele povo já havia sido feito nas mãos de Deus. Então digo para você esta noite, enquanto as adversidades estão tentando te derrubar, enquanto o inimigo está te atrapalhando, enquanto as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, não pode desanimar, porque o plano de uma vida melhor, o plano de um renovo, o plano de uma transformação já foi feito e está nas mãos de Deus, o teu Deus, o Deus vivo que você está servindo. As coisas não acontecem por acaso, as coisas não fogem do seu controle, as coisas não simplesmente acontecem e depois ele percebe. Tudo acontece com um propósito. Tudo, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se Deus permite que você está passando por aquela situação, Ele tem um plano específico para você a respeito daquela situação. Eu quero dizer para você, minha irmã, quero dizer para você, minha irmã, enquanto você pensa que ninguém está olhando para ti, enquanto você acha que você está sendo deixado para trás, enquanto você está olhando para o tamanho da fragilidade que você se encontra, saiba que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. O plano do Senhor é simplesmente perfeito para a sua vida. Nós precisamos passar pelas adversidades confiando na bondade de Deus. Eu sei que é difícil, porque nós somos seres humanos. Nós somos um ser frágil. É muito difícil a gente confiar. É muito difícil a gente permanecer fiel. Mas a palavra do Senhor vem esta noite para te dizer: calma, fique tranquilo, porque Deus tem uma promessa na sua vida e Ele tem um plano. Todas as coisas estão na mão de Deus. Infelizmente, uma das coisas que acontecem em nossas vidas diante de uma adversidade é que nos esquecemos de que Deus está presente. Então, o terceiro ponto para você lembrar esta noite é que Deus está presente. Ele sempre esteve presente, Ele sempre está presente, Ele sempre estará presente. Porque muitas vezes é justamente isso que acontece nas adversidades. Nós achamos que estamos sozinhos, nós achamos que de repente nós somos abandonados, esquecidos. Nós achamos que, bom, agora não vai dar porque eu estou sozinho. E de fato sozinho eu não dou conta. Mas não se preocupe, porque o teu Deus está presente. O teu Deus está presente. O texto vai continuar dizendo no capítulo 14, os versos 10 a 12. Depois de tudo aquilo que aconteceu, resumindo muito bem o livro de Êxodo, tudo aquilo que aconteceu até a saída daquele povo. O povo conseguiu sair do Egito, direção à terra prometida. Esse povo experimentou muitas coisas com Deus e ali o povo chegou diante do Mar Vermelho, chegou diante de uma adversidade que não há como fazer, chegando diante de fato de uma situação que nenhuma força humana era capaz de solucionar. Chegaram diante de uma situação que de fato eles não tinham nada, não tinham poder, condição de resolver. Provavelmente seja a situação que você se encontra neste momento. Talvez seja a situação que você está passando neste momento. Uma situação onde você não tem força de fazer nada. Uma situação onde que todas as pessoas você poderia confiar na ajuda. As pessoas sobre qual você poderia apoiar não vai dar certo. Talvez você esteja diante dessa adversidade, olhando para frente, vendo o Mar Vermelho, olhando para trás, vendo o exército
exército de Faraó se aproximando e de forma desesperada você não sabe o que fazer. E o que o texto vai dizer? Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos do Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O que acontece aqui, meus irmãos, é que diante de uma diversidade de tamanho gigantesca, a gente começa a murmurar porque infelizmente acabamos perdendo o foco. Quando a gente olha para a diversidade, por menor que essa diversidade pode ser, quando nós deixamos de nos focar em Deus e focarmos na diversidade, ela se aproxima de nós e de repente ela toma um tamanho que a gente não dá conta. Realmente nós não vamos dar conta, porque o que acontece? Deixamos de nos focar em Deus, tiramos os nossos olhos em Deus e nos focarmos em nosso problema, e de repente o problema está ficando grande, até tampando a nossa visão, tirando a vista do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra, muito usada, percebi aqui no Brasil, é uma palavra ponto de vista, é o meu ponto de vista. Mas como diz aquele autor, cada ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Hoje, muita gente tem muitos pontos de vistas. É muito nítido perceber que os pontos de vistas são baseados muitas vezes na experiência da pessoa, no conhecimento da pessoa, na vivência da pessoa. Então, quando nós somos seguidores de Cristo, chamados, separados por Deus, o nosso ponto de vista tem que se basear na experiência que nós temos com Deus, no conhecimento que nós temos da palavra de Deus, o conhecimento da palavra que faz com que sabemos que a palavra de Deus é verdade, na experiência, na vivência que nós temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo havia vivenciado muita coisa com Deus, aquele povo tinha muita experiência com Deus, aquele povo tinha o conhecimento da palavra de Deus, e infelizmente o ponto de vista, a maneira de olhar para aquela dificuldade foi somente enxergar o tamanho daquela dificuldade, tirando o foco em Deus. A nossa vida não pode ser assim. Para termos a convicção da bondade de Deus em meio a adversidades, a palavra de Deus precisa ser as lentes pelas quais nos olhamos, nos enxergamos as coisas. A palavra de Deus, a promessa de Deus, sabendo que Ele sempre está presente, sabendo de que Ele sempre cuida de nós, todo esse conhecimento da sua palavra precisa ser a lente pela qual nós olhamos para as coisas do mundo, as adversidades do mundo. E quando a palavra de Deus for a lente pela qual nós olharmos as dificuldades, as adversidades, certamente nós iremos enxergar de uma forma diferente do mundo. Enquanto o mundo fica desesperado, perdido, não sabendo para onde ir, quem buscar, quem procurar, nós iremos olhar para as dificuldades e nós vamos enxergar de que o nosso Deus é muito maior do que aquela dificuldade, e a nossa esperança vai ficar firme e a nossa fé vai ficar firme. Porque não é porque estamos enxergando a solução de imediata. Não, senão não seria a fé. Não porque estamos tendo a esperança de algo que estamos vendo. Não, porque isso seria muito fácil. Seria fácil para todo mundo. Não, pelo contrário, é porque nós temos a convicção de que, mesmo não vendo a solução, o nosso Deus está presente. Ele tem uma promessa na minha vida. Então Ele vai abrir o mar diante de mim. Eu não sei esta noite a sua dificuldade, eu não sei esta noite
pelo que você tem passado. Eu não sei o que pode ser uma adversidade na sua vida, mas a palavra de Deus para a sua vida esta noite é o seguinte: olhe para o mundo, olha para as adversidades, olha para as dificuldades, olha para o cenário atual pelas lentes da palavra de Deus. Não deixa que a palavra do mundo, não deixa que as notícias do dia a dia, não deixa que as palavras dos grandes dessa nação sejam a lente pela qual você olha para o mundo. Faz da palavra de Deus, faz da Bíblia, faz da palavra do Senhor a lente pela qual você olha adversidades. E quando você olha assim, você vai enxergar assim que o meu Deus, o nosso Deus é maior do que todas essas coisas e Ele está cuidando de mim. Eu não estou sozinho, nunca vou estar sozinho, porque Ele prometeu estar comigo no meio das adversidades. Então, querido, querida, se eu estou sorrindo apesar de tudo que está acontecendo, se ainda eu tenho paz, eu tenho alegria na minha vida, é porque a minha alegria não está nesse mundo. A minha alegria se baseia na palavra de Deus, e a sua palavra diz que Ele cuida de mim. Então, concluindo com essa parte de Êxodo, aquele povo, infelizmente, pelo fato de ter engrandecido o problema, diminuindo Deus, apesar de tudo isso, considerando de que o amor de Deus é muito maior do que as nossas falhas, Deus abriu o mar diante daquele povo e nunca mais eles viram o problema que estava vindo atrás. Então, sim, por ter uma natureza humana, você pode ter duvidado, você pode ter murmurado, você pode ter brigado com Deus. Beleza, mas hoje é o momento de voltar atrás, nos pés de Deus, pedindo perdão, dizendo o quanto você confia na sua palavra, o quanto você confia no seu agir, o quanto você confia no seu poder. A palavra de Deus é verdade. Quando Ele promete, Ele cumpre. A sua promessa não é promessa de ninguém, de um deputado, um senador, de um político, não. É a promessa divina, que é verdade. Não deixa as aflições fazem com que a gente esqueça o quanto Deus é bom, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus continua sendo bom. O seu amor para a tua vida, o seu amor para a sua família, o seu amor para com sua igreja, o amor de Deus para nós continua sendo o amor perfeito. Então, essa noite eu quero concluir dizendo: permanece fiel, permanece confiante, permanece esperançoso, porque o melhor de Deus há de vir na sua vida. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, que o Senhor possa abrir o mar diante de ti. Então, vamos continuar confiando, porque Ele está agindo por nós. Que Deus abençoe a sua vida.